Bruno César aqui e hoje eu vou entregar para você algumas chaves da eternidade. Tá preparado para pegar essas chaves? Eu tenho certeza, se você pegar essas chaves e utilizar na sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Vamos comigo? Então, Bruno, você está falando aí sobre chaves da eternidade, que tipo de chaves são essas? Irmãos, são chaves que vão te entender, a compreender melhor o fim dos tempos, entender a sua Bíblia de uma maneira melhor e não só isso, vão fazer com que você possa crescer na maturidade que Deus tem para você, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você quer viver o plano, os sonhos de Deus para você, você vai precisar amadurecer. Espiritualmente, isso vai envolver o seu conhecimento das Sagradas Escrituras e, inclusive, o assunto do fim dos tempos, né? Como eu gosto de dizer, é um princípio elementar da doutrina de Cristo, é um beabá do Evangelho citado lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2, então é necessário para todo filho de Deus. Então, vamos lá, vou te entregar algumas chaves, vai pegando papel e caneta aí, anotando, e se você ficar com qualquer dúvida, depois coloca nos comentários, vai ser um prazer para mim ouvir você, servir a sua vida e responder as suas dúvidas, tá certo? Então vamos lá, primeira chave, estude o fim dos tempos de Gênesis a Apocalipse. Por isso que eu gosto de dizer que você entende o fim dos tempos, você entende melhor a sua Bíblia. Porque quando você quer entender melhor sobre o fim dos tempos, não basta você pegar um texto ou outro. Você precisa entender a Bíblia como um todo. Na realidade, 37% das escrituras, pelo menos, falam sobre o fim dos tempos. A Bíblia fala mais da segunda vinda de Jesus e do fim dos tempos do que da primeira vinda, por exemplo. Então, quando você faz isso, você não fica mais no achismo, eu interpretei esse texto aqui. Não, você faz uma conexão completa das escrituras de Gênesis a Apocalipse, então você vai ter uma compreensão melhor. É por isso que quando eu ensino para os meus alunos na Jornada com Propósito, eu uso essa expressão, né? Nós vamos estudar de Gênesis a Apocalipse, porque isso vai te dar uma segurança muito maior para você falar sobre qualquer assunto das escrituras e, sobretudo, o assunto do fim dos tempos. Segunda dica: interprete sempre que possível a sua Bíblia de maneira literal. O que é isso, Bruno? O que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. Algumas pessoas pegam o texto e falam, não, na verdade isso aqui significa não sei o quê. Se você fizer isso, irmãos, imagina a bagunça. Cada um vai dizer o que bem entende. Não, o que a Bíblia diz é exatamente aquilo que a Bíblia diz. Uma dica para você entender melhor as Sagradas Escrituras é: creia naquilo que a sua Bíblia está dizendo. Mas isso aqui significa... Não, irmão, fica com a Bíblia. Se a Bíblia não diz, a gente não vai falar. Como um grande irmão e amigo meu diz, a frase eu aprendi dele, o que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Então tem muita gente conjecturando. Eu acho isso interessante. Algumas pessoas vêm me fazer algumas perguntas. O que você tem a dizer sobre isso? Uma vez, um irmão, claro que é um filho de Deus, que ama o Senhor Jesus Cristo, ele veio me fazer a seguinte pergunta. Ele falou, o irmão estuda, né? O irmão prega a palavra. O peixe que engoliu a Jonas, era um peixe, ou era uma baleia, ou era... irmãos, ama a minha vida. Mas isso não altera a minha vida, isso não altera a minha história. São detalhes que são interessantes, sim, devem ser estudados, sim, mas não é a base, a essência daquilo que nós estudamos e daquilo que nós cremos, amém? Então vamos ficar com o que as Sagradas Escrituras afirmam e dizem. Aliás, quando você vai falar sobre o fim dos tempos, você precisa considerar uma coisa. Todas as profecias que já se cumpriram de maneira literal. A Virgem deu à luz um filho, ele foi chamado do Egito, ele nasceu em Belém. Tudo isso se cumpriu. Então, os próximos eventos também vão se cumprir literalmente. Bruno, então eu não considero linguagem figurada, simbologia, não considero nada disso. É claro que eu considero. Agora entenda, a linguagem figurada você usa quando é necessário. Endurecer o coração, você sabe o que é figurado. Paulo falando que teve dores de parto. Você sabe o que é figurada, porque Paulo é homem, não ia ter dores de parto. Agora, essas coisas não são difíceis de você perceber. Lendo o texto, você vai ter a compreensão. E a simbologia, Bruno, de Apocalipse? É o que eu falo, vai de Gênesis a Apocalipse. Quando você pega Apocalipse e coloca como pano de fundo toda a Escritura, todo o Velho Testamento, o livro de Daniel e o livro de Mateus, você vai ter uma compreensão completa do que de fato diz o livro de Apocalipse. É claro, a não ser daquilo que não está escrito. E sobre o que não está escrito, eu dou até uma dica. Anota no caderninho, mantenha o caderninho perto de você. No dia do arrebatamento, segura o caderninho, leva o caderninho e você vai direto perguntar para Jesus. É óbvio, você sabe que eu estou brincando, mas isso é só para brincar com você e fazer você pensar.
a gente não vai ter todas as respostas. Amém, irmãos? Terceira dica muito importante é você compreender os povos da Bíblia. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, o apóstolo Paulo fala para não sejais causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja do Senhor. São três povos distintos na Bíblia que a gente precisa observar com quem o texto está falando, com qual povo. Por exemplo, até Jesus morrer e ressuscitar, não existia igreja. A igreja começa a partir da morte e ressurreição de Cristo. Então a gente ficar se encaixando num texto que não está tratando com a igreja é meio complicado. Ah, mas lá em Ezequiel 36, versículo 26, 25 e 26, ele vai dizer o seguinte, que ia tirar o coração de pedra e ia colocar o coração de carne. Isso está falando com a gente, com a igreja. Não, ele está falando com a nação de Israel, que um dia vai ser salva. Paulo fala isso em Romanos 11. Vai chegar um dia que a nação de Israel vai ser salva. Então aquela era uma promessa para Israel. Mas nós não provamos? Sim, nós provamos. Por quê? Porque Israel rejeitou Jesus e aí nós vemos Gálatas 3,13 falando que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí ele vai dizer no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, gentios. A igreja não estava na equação, mas a igreja entra na equação posteriormente. Amém? O plano de Deus era abençoar a todos, porque ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas nós precisamos considerar esses três povos em momentos diferentes e distintos. E porque as pessoas não fazem isso, elas geram uma grande confusão para a vida delas. Como, por exemplo, colocar a igreja dentro da tribulação, sendo que a tribulação ela foi pronunciada sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel, sobre a cidade de Jerusalém. Porque o anjo fala para Daniel, é sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Então não coloque a igreja na equação. Você quer ver outra coisa? Jesus em Mateus 24, falando da volta dele, falando de guerra, de rumor de guerra. Gente, a igreja não existia ali. Se você olhar todo o livro de Mateus, Jesus está tratando o tempo inteiro com os judeus, o tempo inteiro. E aí chega no capítulo 23, onde ele está dando uma sentença contra os fariseus, ele dá uma sentença contra a cidade de Jerusalém, lá no final do capítulo 23, entre o versículo 37 ao 40. No início do capítulo 24, ele dá uma sentença contra o templo, ele fala que ia ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. O texto vai falar de anticristo, o texto vai falar da pregação do evangelho que acontece dentro do período tribulacional. O texto ainda vai falar também a respeito de ore para que não se suceda esses dias no sábado. Gente, você guarda o sábado? Se você não é adventista, se você não é judeu, provavelmente você não guarda o sábado. Essas coisas são tratadas com a nação de Israel, com o povo judeu. Amém? E para fechar ainda, eu vou fazer uma conexão, uma quarta chave, que é entender as dispensações, a forma de Deus tratar com a humanidade. Paulo usa essa expressão lá em Efésios capítulo 3, entre o versículo 1 ao 10, quando ele está falando com a igreja, ele fala, vocês são a igreja feita de gentios. Essa dispensação, a revelação me foi confiada, a revelação para essa dispensação. O que é isso? É porque Deus tratou com o homem de maneira diferente no Velho Testamento e está tratando diferente no Novo. Porque Deus mudou? Não, mas a posição do homem diante de Deus mudou, porque Cristo veio e agora nossos pecados foram cancelados. É só você olhar para o Velho Testamento que as pessoas eram fulminadas, dependendo do tipo de pecado, era executado, mas na Nova Aliança nós não temos isso, porque Cristo se manifestou uma vez por todas, por todos os nossos pecados e nos colocou numa condição diferente, de filhos de Deus, com a promessa, nós somos selados com o Espírito Santo e vamos ser livres do tempo de tribulação e de ira que vai ser derramado sobre a terra. Amém? Então, considere essas 4 chaves aí que eu dividi com você, vá lá estudar sobre o fim dos tempos, eu te garanto que você vai ter um entendimento muito maior, muito mais claro, simples e objetivo a respeito do final dos tempos. Amém? Seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus.